nesse tocante, de ele estar liderando os judeus e ser o rei dos judeus. É claro que o conhecimento que ele veio trazer, essa contribuição que ele veio trazer aqui na Terra, era de uma forma total, para todo mundo. Para gentios, para judeus, para gregos, troianos, para todo mundo. Mas tinha aquele lado que já era adversário dele de muito tempo. Então ele diz, meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, a minha gente, os judeus reais, verdadeiros, os amigos dele verdadeiros, que eram judeus, haveriam combatido para que ele não caísse na mão daqueles judeus opositores. Mas ele continua dizendo, mas o meu reino ainda não é aqui. Aí ele comenta, aí Pilatos novamente, ele até com uma certa admiração, porque se tinha alguém que não era inimigo de Jesus ali, era o próprio Pilatos. Não foi Pilatos que crucificou Jesus. Não foi os romanos que crucificaram Jesus. Os autores da crucificação lá no e por ter levado ele ao Gólgota, lá na cruz, foram os inimigos deles. Foram os próprios inimigos. Os sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, esse pessoal que estiveram altamente comprometidos. Mas aí então Pilatos, aí ele retorna a pergunta. Só que ele muda o tom. Ele fala, então tu és rei? Porque ele disse que não era rei dos judeus. Mas aí então ele pergunta, então tu és rei? E ele diz, tu o dizes, eu sou rei. Não nasci e não vim ao mundo senão para dar testemunho da verdade. E todo aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Mas continua dizendo, mas o meu reino ainda não é aqui. Mas aí nós temos uma narrativa de João novamente, quando ele diz, quando ele fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas na casa de meu pai. E ele diz assim, que se não fosse assim, eu já vou-lo teria dito. Se isso não fosse verdade, eu seria o primeiro a dizer a vocês que não era dessa forma, não é assim. Eis que na casa de meu pai há muitas moradas, e eis que eu me vou para vos preparar lugar, e quando eu me tiver ido e vos preparado lugar, eu voltarei. E os levarei para junto de mim, a fim de que onde eu esteja, estejam também aqueles que fazem parte de mim, praticamente dessa forma, nessa linha de entendimento. Aqui Jesus está falando, o que ele está... Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele está falando que vai preparar lugar, que está preparando lugar. E quando tudo isso estiver adequadamente preparado, ele volta para os levar, para que estejam com ele eternamente, sempre com ele. Ele está falando do futuro. Porque nesse momento, ele está ali na Judéia, ele está ali em Jerusalém, ele está ali junto da fortificação, do palácio de Pilatos, ele está ali. Que tempo que é esse? Ainda, isso aí seria mais ou menos o ano 30, mais ou menos o ano 33 da era cristã. E segundo os outros calendários, se pegássemos aí o calendário romano, era o ano 749, em que que esse comentário estava acontecendo, e é tudo aquilo que ele estava passando nesse momento. Mas esse momento é o presente. Esse é o presente. Mas nós temos o passado. No passado, Jesus sempre esteve junto, presente, embora ele não estivesse ainda corporificado aqui. Mas, porque nós temos a primeira aliança com Moisés, mas essa primeira aliança com Moisés, onde nós temos, através de Moisés, o contato com as leis divinas, com as leis de Deus, essa é a primeira aliança, mas tudo isso está dentro do programa do Cristo. Porque Jesus, a vinda dele aqui, é um projeto pré-programado, mas isso implica em milhares de anos. Nós comentamos isso muitas vezes, mas é tão grandioso, é tão importante, que muitas vezes nós temos que repetir. Porque muitas vezes temos que ser repetitivo nas coisas importantes. Porque Allan Kardec, inclusive, nas suas obras básicas, muitas vezes, principalmente em livro dos médiuns, ele é repetitivo muitas vezes em torno de conhecimentos. Porque se falar uma vez só, e a pessoa só tem aquele contato uma vez, ele vai esquecer.
Não com as mesmas palavras, mas ele continua repetindo aquilo que está na linha de ensinamento. Então vejamos, quando Jesus está ali nesse momento, nesse ano 33, ali é o presente. Mas tem todo um passado muito importante, onde está estabelecido esse pré-programa e onde estão todos essas pessoas ilustres, esses personagens ilustres, como Moisés e tantos outros, os profetas maiores, os profetas menores, todos trazendo sobre seus ombros grandes responsabilidades. Mas tudo isso estava voltado para o futuro, porque estão no passado. Mas o tempo ia passar. E agora, no ano 33, Jesus está ali fazendo esse comentário, mas está falando sobre o futuro. Então vejamos como é interessante essa questão. Nós, cada um de nós, aqueles que nesse momento nos ouvem, nós temos que entrar numa linha de entendimento, porque nós estamos comentando agora e eles estão nos ouvindo agora, mas isso é presente. Nós estamos no ano 2024, isso é o presente, terceiro milênio, né? É o terceiro milênio no ano 2024, século 21, esse é o nosso presente. Mas só que nós temos que entender uma coisa, será que nós estamos passando pelo tempo ou o tempo está passando por nós? Fica por conta de cada um de nós, numa linha de entendimento também, né? Então, mas se a gente tem um bom raciocínio, nós temos inteligência e nós sabemos que a moradia que nós estamos usando temporariamente, ela está sofrendo essa ação do tempo e está envelhecendo, e a cada dia que passa, nós, como moradores desta casa abençoada, que é uma máquina maravilhosa, o nosso corpo é uma coisa maravilhosa, mas ele tem duração, porque nós somos o aluno que estamos usando essa moradia para que a gente possa vir estudar num determinado lugar. E as nossas necessidades ainda é de conhecimentos profundos em mundos materiais. A nossa Terra é um mundo material, é um grande laboratório, é aqui que nós trocamos experiências uns com os outros. Nós já não sabemos isso porque Deus ensina o homem através do próprio homem. Deus utiliza os seus filhos que já estão um pouco mais à frente, melhores esclarecidos, para que ele possa melhor esclarecer aqueles que estão na retaguarda. Ainda muito mais aqueles que já têm uma boa vontade de aprender, porque tem muitos que não estão nem aí. A vida está passando, as coisas estão passando, ele não está o mínimo preocupado. Só que tem um detalhe, há uma coisa que está gravado na sua mente, que está gravado na sua essência, que está gravado, que não tem como se desligar disso. Um dia, segundo as convenções aqui da Terra, o termo, né, a nomenclatura, morrer, um dia você vai morrer. Quer dizer, não vai morrer. Nós sabemos que, somente nós, que estamos aí vinculados ao mundo espiritualista, mas além de estarmos no mundo, porque o espiritismo ele faz parte do mundo espiritualista. Só que o espiritismo ele é o espiritualismo codificado, onde a linha de entendimento é pura, é séria, é básica. Allan Kardec ele codificou a doutrina dentro do espiritualismo. Então nós temos todas as respostas, tanto que no livro básico, coluna dorsal da doutrina espírita, do espiritismo, é o livro dos Espíritos. Ele vem com essas respostas todas, porque nos responde tudo. É o Consolador prometido que Jesus já havia falado. Esse Consolador, que é o Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, ele vem para vos ensinar todas as coisas e vos fazer entender tudo isso nessa base e recordar aquilo que eu já vos tenho dito há tanto tempo. Então nós estamos dentro dessa linha, de uma linha que para nós, porque o tempo não existe. Na verdade, nós sabemos que o tempo não existe. Jesus, comumente, ele comentava sempre sobre a eternidade. Porque o que é a eternidade? É aquilo que não tem tempo. Mas para muitos aqui, ainda estão presos a essa questão de tempo aqui na Terra. Estão tão presos que não querem deixar, mas sabem que não vão ficar para semente. Um dia vão ter que retornar. Agora, então, a nossa questão aqui hoje, nosso assunto, o nosso retorno. Agora tem um detalhe, né? O nosso retorno, como será? E onde será?
porque todos nós vamos retornar. Nós temos noção, nós temos assim uma certeza de qual o lugar de onde nós viemos, a nossa procedência. Nós sabemos que viemos do mundo espiritual, mas o mundo espiritual não é só o mundo espiritual, como fosse um vácuo, um grande vazio. Nós viemos de cidades espirituais, nós viemos de colônias espirituais. Nós sabemos que por sobre toda a estrutura física há uma estrutura espiritual. Estamos falando neste momento aqui de Cascavel, Paraná, Brasil, estamos falando aqui dessa estrutura. Então, se a nossa realidade, porque depende de onde está a nossa realidade, aí está também a cidade de onde a gente é procedente. Se a minha realidade, falando aqui de mim, se a minha realidade espiritual é a Cascavel espiritual, é claro que o meu retorno vai se dar lá. Porque a minha vinda foi programada lá. Porque eu já estou aqui há muitos anos, eu tenho vida pública aqui em Cascavel, eu tenho atividade religiosa, doutrinária aqui em Cascavel, e a Cascavel daqui está vinculada à Cascavel de cima, do andar de cima. É claro que, se eu estou aqui agora nesse momento, é claro que a minha procedência é lá. Então, tudo indica que, quando terminar meu tempo aqui, se tudo correr bem, eu vou ter acesso novamente a essa cidade abençoada que está nos planos superiores. É claro. E quem é que está lá? Se hoje a nossa Cascavel aqui, ela gira em torno de 350 mil habitantes, partindo já para 400 mil habitantes, já é bastante gente até. A nossa estrutura superior é sempre mais do dobro. A quantidade é maior. Porque nós sabemos que para cada espírito encarnado aqui na Terra, há mais 2. Então, segundo Emmanuel, ele nos garante que são cerca de 30 bilhões, mas se hoje nós estamos com 8 bilhões no planeta, partindo já para 9, então se nós, vamos supor que nós vamos chegar num ponto, seja 9. 9 vezes 3, 27. Então, 9 seria 9 quando a gente vai chegar lá. 9 aqui, 18 do outro lado. E onde está acontecendo toda essa grande transição. Então, o meu retorno seria lá. Mas será que eu já vou ter acesso à Cascavel espiritual? Será que eu fiz jus? Será que eu tenho méritos? É por isso que nós debatemos esse assunto, onde nós temos que trabalhar sempre, cada vez mais, a nossa reforma, nos reformando para melhor. E a nossa reforma, ela está íncita sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é o Evangelho de Jesus Cristo que ele funciona para nós como manual de instruções. Ele é o verdadeiro manual. Porque a minha vida elas tem que estar libada no Evangelho. Porque se eu percebo que eu não estou... E a gente sabe disso. Nós sabemos quando a gente está melhor. Mas nós sabemos quando a gente não está correspondendo muito. Porque a nossa consciência, hoje, nesse tempo que nós estamos, já está bastante avançada. Então, se em determinado momento eu acho que não fui bem, porque uma coisa também importante, que ao nos deitar, segundo o Santo Agostinho, não custa nada. Antes de adormecermos, façamos uma avaliação. Como será que eu fui hoje? Será que eu não magoei ninguém? Será que eu correspondi? Será que eu atendi com cordialidade o meu irmão, o meu semelhante? Será que eu tive educação com as pessoas? Será que eu consegui ter respeito para com as pessoas? Porque isso aí não é fazer favor. Isso é obrigação porque está dentro das leis. Está dentro das leis, inclusive sintetiza aquilo que Jesus resume. E amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós colocamos aqui, como é o meu retorno? Onde ele vai se dar? Como vai se dar? Jesus, muito claro sempre, a cada um segundo as suas obras. É claro, se tudo correr bem, se não preciso ser santo, não. Não é porque não há santos nessas duas dimensões, santos, o único santo que passou aqui pela Terra, que passou aqui pelo nosso globo terrestre, Jesus Cristo. Mesmo os mais santificados, mais aperfeiçoados, que povoam as esferas superiores, mas nós sabemos que lá também é muito relativo, nem todo mundo é igual.
Não existe duas criaturas iguais no mundo espiritual, como não existe duas criaturas aqui embaixo, sempre há uma diferença. Então, se eu correspondi, parabéns. Agora, como que vai se dar o meu retorno? Então, eu chego num lugar totalmente um ermo, não tem, como que eu não conheço ninguém, como que são as coisas? Ou será que se dá ao contrário? Porque se houver uma correspondência boa, eu vou fazer uma viagem. Porque a nossa vinda aqui é uma viagem. É uma viagem. O nosso retorno é uma viagem. E não tem como eu não viajar. Como que vai ser a minha chegada? Havendo essa relação de amizade, de caridade, havendo essa relação assim de uma intimidade mais assim mais amigável, é claro que quando eu retorno, quem é que vai estar me esperando? Porque é uma viagem, como se eu fizesse uma viagem e chego numa estação de transbordo. Que bom quando eu chego lá, quando você que me ouve chega, porque isso vai acontecer, cada um de nós chegarmos, que bom que sejam nossos amigos. Estejam ali nossos amigos nos aguardando. Nossos parentes, os nossos entes queridos, que já nos antecederam às vezes há muito tempo. Muitas vezes nós encontramos bisavós, avós, pais, irmãos, amigos daqui. Por que não? Quando nós que nos conhecemos, quando a gente chega, encontra um amigo que já era amigo aqui. Olha que bom que você está aqui. Então, facilita muito mais onde a gente deve estar. Porque veja uma questão tão interessante. É uma questão também de localização. Como que eu vou saber, no momento exato, ir ao lugar que eu devo ir? Aí, aqui hoje, nós temos os recursos, é muito avançado. Nós temos GPS, nós temos uma porção de coisas, né, que facilita. Quando a gente quer encontrar um domicílio, um lugar. Vejamos, Cascavel, pegando aqui por aqui, né, que não é uma das maiores cidades, né, mas é uma grande cidade. 350 mil habitantes. É fácil alguém chegar aqui em Cascavel, mesmo sendo um amigo meu de outros lugares, e ele procurar um endereço aqui é fácil? Hoje temos o GPS, mas antigamente nós não tínhamos. Aí o que ele tem que ter, no mínimo? O bairro, a rua, o número. Mas quando a gente chega numa estação e tem alguém nos esperando, fica bem mais fácil. Eles já nos levam a esse endereço. Porque antes da gente vir aqui, a gente morava lá. E se nós morávamos paralelamente aqui, nós tínhamos residência lá. É óbvio. Nós tínhamos família e residência. Nós viemos, mas os nossos familiares ficaram. Agora, se aqui evoluiu, a cidade ela evolui, aumenta bairros, com certeza tudo evolui em todo lugar. Então, quando alguém nos aguarda, fica bem mais fácil a coisa. Interessante, né? Agora, há muitos que, infelizmente, eles não estiveram tão bem. São filhos de Deus, são irmãos nossos, mas eles não foram tão bem. E muitos até se complicaram. Muitos partiram até para contrariar as leis. Muitos cometeram crimes. Então, eles não têm acesso, momentaneamente, eles não têm como ter acesso à estrutura superior. Mas, onde está essa estrutura, há também as dimensões. E, às vezes, são várias dimensões. Alguns, quando ele não está tão comprometido, ele não adentra, mas está próximo. Mas outros estão tão comprometidos que eles vão para zonas de sofrimentos muito grandes. Vão ser arremessados em zonas de sofrimento. E também fica no ar uma seguinte questão. Será que quando a gente está do outro lado, há um grupo, há uma equipe que vai nos encaminhar? Nós sabemos que não é bem assim. É uma questão automática, magnética, o magnetismo, que já nos coloca, quando a gente sai, já nos coloca no lugar onde a gente vai estar, deva estar. Então, aí não adianta reclamar, mas haverá outras oportunidades no futuro para que então, nós possamos nos ajeitar. Então, falar dessas coisas é bastante interessante. O nosso retorno, onde a gente vai estar, como a gente vai estar. Eu posso estar bem e posso não estar tão bem,
mas posso estar mas muito mal às vezes, porque a vida não termina, a vida continua. Há aqueles que nós temos notícia que está tão comprometido, com tantos erros, com tantas coisas graves que ele cometeu aqui, junto a pessoas, homicídio, sequestro e tantas coisas mais, que essas pessoas que ele prejudicou, que os antecederam, muitas vezes estão aguardando. Ao invés de nós termos os amigos para nos receber, muitas vezes tem muitos que têm os adversários. Tem aqueles que foram suas vítimas. Quando essas vítimas têm a capacidade de perdoar, tudo bem. Mas nem todos conseguem perdoar. Nós sabemos N fatos dessa forma, que nos mostram as obras, principalmente as obras de Chico Xavier, a série André Luiz, a série espiritual. Então, muitas vezes os adversários estão aguardando. E isso não é bom. Não é bom porque são pessoas com pessoas que são, e muitas vezes a vingança, e essas coisas todas podem acontecer. Então, são coisas interessantes nós trabalharmos, né? Quando eu me for, onde eu vou estar, como eu vou estar, quem eu vou encontrar, de acordo com as leis, né? Que eu próprio fiz com que elas acontecessem. Então, com quem eu vou estar, como eu posso estar, então, vai depender sempre de mim. Embora esse esclarecimento ainda não esteja de uma forma ampla em todo o orbe terrestre, mas ela já caminha. É através dessas informações que o Consolador prometido vem dizer para nós. O Consolador vem para nos dizer todas as coisas. Eu estou fazendo essa pergunta, onde eu estou e como eu estou? A doutrina espírita responde. O Espiritismo responde, porque ele está dentro dessa ordem toda, acompanha tudo isso, porque isso faz parte do Pai Criador, e no nosso caso, aqui na Terra, nós temos como Supremo Governador aquele que está por trás dessa coordenação toda, que é filho desse Pai misericordioso, e ele também, Jesus Cristo, é misericórdia por excelência. Não tem como passar a mão, mas tem como fazer com que as pessoas tenham novas oportunidades de poder refazer aquilo que ele não fez de acordo com quando ele estava aqui na Terra. Então, são muitas coisas. Esse assunto é muito profundo, cabe debates, informações, mas é uma grande verdade, uma grande realidade. Não precisa ser muito inteligente para saber que um dia nós vamos retornar novamente de onde a gente veio, nessas idas e vindas. E aqui a nossa situação, como nós não vamos morrer, não tem morte, vamos desocupar uma casa, mas nós temos uma casa idêntica a essa, mas só que numa dimensão diferente e de acordo com o nosso merecimento. Então é assim que acontecem as coisas. Então, são ligeiras pinceladas em cima de um assunto muito profundo, mas com o nosso profundo agradecimento àqueles que nos estão nos ouvindo. Muitas vezes é alguma coisa que parece nos chocar, mas está dentro de uma normalidade. E dentro dessa normalidade, a misericórdia de Deus, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo está presente e abrindo oportunidades e renovando oportunidades para cada um. Que a paz e a proteção de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em nossas vidas, nos dando informações claras, como essas águas límpidas, com essa luz, e para que a gente possa cada vez mais trabalhar a nossa renovação e ajudando o nosso irmão nessa renovação também. Que a paz do Cristo esteja presente na vida de cada um. Muito obrigado. Façamos a nossa oração de agradecimento. Então nós agradecemos a Deus, nosso Pai, Criador. Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a toda essa estrutura do mundo espiritual superior. Agradecemos aquela que para nós aqui ela é o símbolo de ser nossa mãe. Estamos nos falando de Maria Santíssima, dos espíritos de grande escola, além dela, que tem buscado dar muita ajuda, muita contribuição para que as dores possam ser mais amenizadas.
nesse momento difícil que estamos vivendo, onde dores, sofrimentos, tantas coisas ruins, agressividade, tantas coisas, mas tenhamos plena consciência, plena certeza que Deus está presente, está no comando. Jesus está presente, está no comando. E se nós temos tudo isso a nosso favor, então nós não temos do que temer, não temos ter medo. Porque quando Jesus e nosso Pai Celestial está junto de nós, tudo para nós há de caminhar cada vez melhor também. Que a paz do Cristo nos envolva sempre. Muito obrigado.